estamos chegando com Se Liga na Profissão e a profissão de hoje é paisagista. Então, se liga! A origem da profissão de paisagista remonta às culturas antigas, da Pérsia e Egito, a Grécia e Roma, no tratamento de seus jardins. Durante a Idade Média, o interesse pelo espaço exterior diminuiu. Porém, com o Renascimento, foi revivido com esplêndidos resultados na Itália e deu origem às vilas ornamentadas, jardins e grandes praças exteriores. Posteriormente, esse movimento chegou à França, originando o estilo clássico francês, com a construção de grandes jardins de palácios, como Versalhes, no século XVII, projetados por André Le Nôtre, onde a simetria e a poda das plantas era bastante rígida. No século XVIII, paisagistas ingleses apresentam o conceito de jardim com formas mais orgânicas e naturais, consolidando o estilo de jardim inglês, que era naturalista. Como exemplo, os grandes parques urbanos têm o Central Park da América do Norte, no final da década de 1850. No Brasil, o paisagista de maior destaque foi Roberto Burle Marx, que nasceu em São Paulo em 1909, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda menino e aos 19 anos foi estudar na Alemanha, onde iniciou contato com a escola alemã. De volta ao Brasil, estudou artes plásticas e iniciou seus trabalhos de paisagismo com os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, tornando-se mundialmente conhecido. Até a década de 80, o paisagista era pouco valorizado no Brasil, tendo a atuação apenas em história do paisagismo, grandes espaços e obras públicas. Vamos conhecer, então, a profissão de paisagista. Para isso, estamos com o nosso convidado, o paisagista Hélder Ferrari. Seja muito bem-vindo no Se Liga na Profissão. Obrigado. Hélder, ele é paisagista e ele vai contar para a gente o que faz esse profissional. Bom, o profissional, né, do paisagismo, ele pressupõe que ele compõe, além, né, dessa ideia de compor jardins, ele compõe a paisagem como um todo, né? Então, a gente trabalha diversas escalas. Então, aqui atrás da gente a gente tem um jardim institucional, né, de uma escola. Mas, para além disso, a gente pode trabalhar, né, a ideia de jardim dentro de uma residência, dentro de um restaurante, dentro de um escritório ou até grandes empreendimentos, né? E para além do paisagismo, quando a gente pensa, a gente atrela muito a planta, né? Exatamente, mas também tem a questão do mobiliário, tem a questão do desenho de piso, tudo isso faz parte aí desse cenário da profissão. E quais as atividades que vocês desempenham, né? Quais as ações do paisagista desempenhando, exercendo a profissão? Tá. A gente tem que pensar, né, que o paisagismo, né, e o paisagista em si, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando ali com uma matéria que é orgânica, que é viva, né, que são as plantas, e como que elas vão atuar, né, em relação a diferentes temperaturas, climas, e a gente tem que pensar que tudo isso faz parte de um projeto. Então, para que o paisagismo exista, né, a gente tem que pensar no projeto como um todo e nas etapas. Então, desde o briefing, né, que é essa etapa inicial, que a gente conversa com o cliente, passando aí para o que a gente vai chamar de estudo preliminar, depois a gente avança para a fase de anteprojeto e finalizando com o projeto executivo, que é, de fato, o projeto que vai para a obra. Entendi. Então é algo assim, bem complexo, né? Você ser aí o profissional e trabalhar com o paisagismo, porque às vezes a gente pensa que o paisagista ele vai imaginar um jardim, né? Vai desenhar o jardim e vai executar. E não é só isso. Não, com certeza não, né? A gente até brinca que as pessoas atrelam muito o conceito de paisagista ao conceito de jardinagem, mas tem uma questão muito mais ampla quando a gente pensa, né? Então, além da responsabilidade em projetar um jardim para alguém,
a gente pode ou não ter uma equipe da execução, por exemplo, né? Então, algumas empresas ou escritórios acabam terceirizando essa parte, né? Essa mão de obra, e acaba ali se responsabilizando pelo desenho do projeto, que a gente chama, que engloba aí todas essas particularidades e essas etapas que a gente comentou, né? Então, desde o desenho à mão ali, que é esse início, né, do que a gente chama de estudo preliminar, passando ali por uma implantação, algumas elevações, né? A gente pode desenvolver maquetes eletrônicas, desenhos à mão. Então, tudo isso vai de acordo com cada profissional e cada escritório ou empresa que vai atuar na área do paisagismo. Muito bem. Desafio da sua profissão? Olha, eu acho que um grande desafio, né, além da gente lidar com essas intempéries naturais, né, então hoje, por exemplo, a gente está um dia de chuva, né, então a gente tem que sempre pensar no perfil, né, daquele cliente, para quem a gente está fazendo, qual é aquele território, né, porque às vezes a gente pode prever uma espécie que ela é do cerrado e aí a gente traz, né, para um outro habitat na qual ela não vai conseguir resistir. Então é muito importante a gente pensar em tudo isso, né, e também acho que o grande desafio, além de atender as expectativas do nosso cliente, né, é fazer com que ele entenda que, diferente da arquitetura, por exemplo, o paisagismo é um elemento vivo. Então, dependendo ali se são espécies perenes ou não, a gente não vai ter uma floração durante todo o período do ano. E às vezes isso gera uma expectativa para aquele cliente que está esperando que o jardim dele seja florido o ano todo. E não é bem assim. Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios, mas que, né, a gente tem um papel muito educador aí nesse processo. Legal, olha só, então agora você já sabe o que faz um profissional que trabalha com paisagismo, o que faz um paisagista, né? Como que é essa profissão? Porque o Helder, ele é paisagista, mas também ele é professor e agora ele vai ensinar para você o caminho que você deve seguir para ser um profissional, para ser um paisagista. Muito bem, agora já estamos aqui em sala de aula para mostrar para você que está assistindo Se Liga na Profissão qual o curso que você deve fazer para se tornar um paisagista. E para isso, ele, Helder, está com a gente de novo porque ele também é professor, é docente e vai contar para a gente. Helder, qual o curso, como que eu faço para me tornar um profissional na área? Certo. Bom, atualmente aqui no Senac a gente tem o curso técnico em habilitação, né, em paisagismo. O curso ele tem uma duração aí agora de 1.200 horas, o que dá aproximadamente de 1 ano e meio a 2 anos. Né? Então a gente passa desde o processo à mão, de entendendo o projeto, entendendo quais são os grandes pensadores também da área, como o Benedito Abud, por exemplo, estudando um pouco desses conceitos. E depois a gente vai avançando a troca do que a gente chama de programa de necessidades. Então, ora a gente trabalha uma escala mais reduzida, que é voltado para um jardim residencial, por exemplo. Ora a gente tem trabalhos que expande um pouco, né, essa ideia, então a gente vai mais para a cidade, trabalhando uma escala de praça. Nós também fazemos algumas visitas, né, que são super importantes. Então a gente faz visitas externas para os alunos conseguirem também entender ali um pouco de perto outras nuances e outras formas de aplicação, né, na nossa área. E o profissional do paisagismo, né, ele pressupõe que ele não vai estar habilitado somente a atuar no que a gente chama em jardinagem, né, que é uma escala mais reduzida, mas prevê aí uma ideia de paisagem, né? Então, quando a gente fala em paisagem, a gente está falando de um processo muito mais além, né? O que compõe a paisagem urbana como um todo. Então, se a gente vai projetar, por exemplo, um jardim, né, para um fundo de uma casa, a gente tem que pensar na composição não somente daquela casa em si, mas do território onde ela está envolvida, né? Então, a gente explora essas diferentes escalas
para que os alunos aí eles tenham uma formação mais completa e um entendimento do que é o profissional do paisagismo. Muito bem, mercado de trabalho como que está para esse profissional que se forma? Bom, atualmente, né, a gente tem algumas demandas de escritórios de arquitetura e paisagismo que tem, né, essa demanda. Então a gente vai ter aí esse foco para o mercado, para esses jardins mais residenciais. Eu também posso atuar dentro de um jardim voltado para uma empresa mais corporativa, uma construtora, algum edifício residencial, lojas, restaurantes. E então eu posso tanto adquirir uma experiência dentro de algum escritório nesse formato ou trabalhar de forma autônoma, né? Então hoje a gente discute muito que para ter um escritório basta ter um celular, né? E começar ali o seu trabalho de divulgação de forma autônoma, né? Para que você desenvolva aí desta forma também. Então, Helder, idade para começar, idade para iniciar o curso de paisagismo. Bom, atualmente, né, uma pessoa ali que tem entre 16 e 17 anos, ela já começa a iniciar o curso aqui com a gente, né, ou a partir ali do segundo ano do ensino médio. A gente tem, na verdade, uma demanda bem ampla, né, nós temos perfis de alunos que tanto estão terminando, né, o ensino médio, como alunos que passaram por outros tipos de graduação, fizeram já, né, outros cursos, estão retomando, querem de certa forma fazer alguma complementação, então a gente acaba tendo um público bem diverso. Maravilha! Quanta informação e que legal você que está assistindo, tenho certeza. Virou a chavinha? Despertou? Que tal você ser um profissional? Ser um paisagista, né? Quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Se Liga na Profissão. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigado. É isso aí, gente. Se Liga na Profissão tá ficando por aqui, mas claro, a gente se vê sempre aqui na TV Câmara Campinas. Até mais!